noite, todas. Na verdade, é uma atividade extremamente importante, porque eu já fui, assim como muitos aqui, vítima da opressão capital, e muitas vezes das leis ao lado da classe dominante. A gente tem uma certa reserva com essas instituições que muitas vezes serve a isso. Mas fico contente desse recorte do debate aqui, do ponto de vista racial. Primeiro, eu não sou doutor, aqui não estou usando o benefício do império, mas eu sou mestre, sou doutorando em psicanálise, professor de filosofia. E quero levantar aqui umas polêmicas, eu sei que não é um objetivo aqui, mas sabe fazer as coisas sem levantar algumas polêmicas. Primeiro é o seguinte, parabenizar o doutor Adson por essa atividade. Eu acho que está tendo um papel importante essa primeira jornada da igualdade racial de gênero. E eu vou recorrer rapidamente ao cardeal José, que há décadas apresentou um método simples, né, que foi usado por muito tempo, inclusive mais influente pela teologia da libertação, que era com 3 palavras e buscava despertar as pessoas uma reflexão. Não vou usar o Marx porque muitas vezes a gente nem sempre tem concordância a priori. Que é o método do ver, julgar e agir. É simples, que é possível, que a Igreja Católica trabalha por muitos anos, principalmente a Igreja Progressista, e que é fácil trabalhar. E eu vou tentar rapidamente falar sobre isso aqui. Veja, a história da escravidão, o primeiro leilão em 1444, dos escravizados da África, em Portugal, tem um ato solene, onde se institui o processo de escravidão neste primeiro leilão. Um ato solene, a presença na cidade, na Vila Lagos, uma cerimônia com a presença de Dom Henrique, coisa formal, ou seja, o primeiro leilão para poder saudar aquela atividade de uma nova mercadoria no processo da triangulação econômica que se estabeleceu. Segundo, o Brasil é o maior território do hemisfério ocidental que recebeu 5 milhões de cativos do total de 12,5 milhões embarcados para a América. Coincidentemente, evidentemente nós não temos tempo para poder discorrer, mas coincidentemente, quando começam as primeiras relações da sociedade pré-capitalista, exatamente por esse período, em plena e quase final da era. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que nós estamos vendo, analisando, observando esse fato histórico, e que foi um período onde as grandes navegações, inclusive as grandes invasões, ou para o mundo de descobrimento, Colombo, Cabral, enfim, nós sabemos dessa história. Julgar. O que foi a escravidão nessa relação pré-capitalista? Para algumas pessoas, uma tragédia humana, uma grande dispersão de africanos, a diáspora, e um verdadeiro holocausto de uma maneira geral. O que se institui com isso? Se institui, então, o que o nosso filósofo Aquiles Monteiro vai dizer que o seguinte: é uma necropolítica, uma política da morte. Uma política da morte que se estabelece a partir daí. Então, primeiro, nós na palavra ver, nós observamos de fato, nós estamos julgando o que aconteceu, né? E vamos julgar nos dias de hoje. O que é a escravidão? É uma guerra civil
e o aperta. A cada 23 minutos, o nosso jovem da periferia é assassinado. É assassinado. Até aí todo mundo vai. E qual é a ação? O que fazer diante disso? Tem gente que vai reproduzir essa ideologia nos livros didáticos, qual certo, os aparelhos ideológicos do Estado. Tem gente que vai justificar a escravidão ou propor uma saída, uma ação a partir da perspectiva teológica ou filosófica. Tem gente que vai propor uma saída a partir das instituições governamentais. Acha que se eu lançar um candidato a deputado, a vereador esse ano, daqui mais 2 anos eu elejo outro, daqui 2 anos eu elejo outro. E a ação é essa. Né? E por último, para concluir, ou seja, nós precisamos focar esse debate dentro daquilo que é a opressão do capital. Não dá só para nós ficarmos no campo de ver o problema, de julgar esse problema, mas na hora de propor uma ação concreta, nós ficamos assim, patinando na garagem. E o que eu vou fazer com todos esses conceitos apresentados? Com a racismo institucional, com o escravismo que está posto por mais variadas situações biográficas, o que eu vou fazer com a percepção da Angela Davis, que diz que não basta não ser racista, precisamos ser antirracista? E daí? Eu sou antirracista, isso está no site do Senado. Eu preciso ser antirracista, anticapitalista, eu preciso ser socialista e eu preciso ser comunista. Porque se eu não disser qual é o problema, a causa que leva à escravidão no mundo, eu vou ficar numa perspectiva objetiva de percepção, de constatação, de ter piedade do que aconteceu. E daí? Qual a ação? Então eu quero, com toda a sinceridade, dizer o seguinte: nós precisamos dar um passo à frente. Nós precisamos, para concluir, nós temos um pé na instituição, um pé na legalidade, mas nós também precisamos ter um pé na luta revolucionária. Se nós não formarmos companheiros e companheiras, negros e negras, no sentido de dizer o seguinte: a libertação do nosso povo não é só a cada 2 anos deixar alguém, que é importante, do ponto de vista institucional, mas se nós não organizarmos o nosso povo pobre, oprimido, vítima do sistema opressor, que é o capitalismo, nós não vamos longe com a nossa luta. Nós precisamos nos libertar. E a liberdade, em nome, é uma luta anticapitalista, é uma luta pelo socialismo, é uma luta que nos leva a dimensão organizada da nossa classe e organizar o partido revolucionário da nossa classe, da classe trabalhadora, que envolve todos e todas, oprimidas e oprimidos pelo capital. Então é isso que eu queria deixar para os companheiros essa reflexão e mais uma vez dizer que nós precisamos construir, para além de ver o problema, de julgar o problema, nós vamos ter uma ação também do ponto de vista político e ideológico para ver se a gente consegue mudar essa realidade tão nefasta que é a escravidão e o racismo das nossas vidas. Obrigado. E isso é tão frustrante que é isso que vai gerar, por exemplo, determinadas considerações que nós não podemos desconsiderar, como a que foi feita aqui pelo professor Aldo, no sentido de que, em determinados momentos, nós paramos de acreditar em reformas para passar a acreditar e até a pregar a revolução.
Então, assim, o pensamento revolucionário não é um pensamento que surge do nada, mas ele é um pensamento que surge na medida em que essa postura reformista ela vai sendo feita, né, com uma lentidão que nós não suportamos mais. Né?